Boa noite. É bom estar com você. Eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Eu creio que Ele tem algo muito especial para falar para você. Você também que está nos acompanhando pela internet, saiba que Deus tem algo muito importante para dizer para você nessa noite. Vocês sabem que essa semana eu já havia definido o que iríamos falar hoje. E geralmente, pelo menos um hábito meu, quando você está numa agenda para falar em algum lugar, a gente começa a pensar na mensagem, a rever ela, alguns insights mentalmente durante o dia, durante a semana, pela comunhão de manhã, reler alguns textos, alguns livros sobre o tema. E assim foi essa semana, até hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei muito incomodado que eu estava com uma mensagem errada para hoje. Mas isso é muito ruim quando no dia de você falar isso acontece, porque eu não sabia qual que era a mensagem que Deus queria que eu falasse, por que não a que eu estava programando há dias? Mas eu não consegui resistir. Eu confesso que eu cheguei a abrir as coisas pela manhã, comecei a estudar e escrever, tentando ainda insistir que aquela era a mensagem, mas não deu certo. Parecia aqueles escritores que tentam fazer um parágrafo do seu livro e não conseguem. E aí eu resolvi para aquilo que Deus queria que eu falasse. A gente passou o domingo um pouco isolado, lendo um pouquinho para entender por que Deus queria que falasse sobre isso. Eu ainda não sei por que Ele queria que eu trocasse o tema. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar para você, para mim, para você que nos acompanha, por que eu precisava falar desse tema nessa noite. Ele sabe mais que todos nós. E é por isso que, assim como estamos, eu quero que você feche teus olhos e vamos falar com Deus pedindo a direção dEle naquilo que vamos ler na sua palavra. Nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por nos trazer em segurança, por cuidar de nós. Obrigado, Pai, porque alguém na internet agora parou essa mensagem para acompanhar. E nós queremos que os momentos que se seguem possam ser coordenados pelo poder do Espírito Santo. Só Tu conheces a nossa necessidade. Só Tu sabes aquilo que realmente precisa mudar na nossa vida. E nós queremos Te pedir que nessa noite o Espírito Santo nos revele, que o Espírito Santo nos transforme e que possamos entender o propósito que Tu tem para cada um de nós. Nós clamamos no nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu escolhi esse tema, Suas decisões e as consequências, porque Deus nos criou num formato em que nós temos total condição de tomar as nossas decisões. Nós somos livres, você é livre para tomar as decisões da sua vida, todas elas, porém todas elas trarão uma consequência. É interessante que ao mesmo tempo em que temos essa liberdade, temos essa responsabilidade de sabermos que tudo aquilo que eu decidir, de uma forma ou de outra, irá gerar uma consequência. Eu tenho liberdade para decidir nunca fazer um exercício físico na vida. Eu tenho liberdade para decidir me alimentar do jeito mais errado possível. Eu sou livre para isso. É uma decisão que eu posso tomar. Mas eu tenho que entender que um comportamento como esse do exemplo vai me levar a consequências. Vai me levar a dificuldades na minha saúde, quem sabe na minha velhice, o encurtamento da minha vida, quem sabe numa condição de mobilidade não tão boa, quem sabe uma doença que traga prejuízos para a família, para a convivência. Mas eu tenho a liberdade de decidir não seguir os princípios de saúde. Eu tenho liberdade de dirigir pela rodovia na velocidade que o carro aguentar. Eu posso andar, não sei se o velocímetro chegaria nos 200, do Hornet eu sei que chega, né? Mas se ele andar 200 por hora, ele pode. Mas ele precisa entender que essa decisão vai levar a alguma consequência. Pode ser apenas uma multa, mas pode ser muito maior que isso.
As decisões que nós tomamos, todas elas terão consequências. E a gente vive num mundo que às vezes as pessoas ficam se perguntando por que tantos problemas? Por que tudo está dando errado? Por que estou com tanto sofrimento? É claro que a gente vive num mundo de pecado, num mundo tomado pelos poderes. O inimigo tenta de qualquer forma destruir a nossa vida. O inimigo tenta entristecer e nos afastar de Deus, mas a grande maioria dos problemas que nós temos são consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Ou são nossos, ou foram, como o Murilo disse na oração, dos nossos pais. Deus nunca quis isso, quis esse mundo de pecado para nós. Mas a questão é que essas escolhas que fizemos, elas vão nos levar para um caminho. E quando a gente olha algumas situações, a gente fica, sabe que às vezes a gente fica tentando pedir um sinal para Deus de coisas que não precisam sinal. Porque a palavra de Deus já deixou muito claro o que eu preciso fazer para ser feliz. O que eu preciso fazer para ser salvo. E às vezes a gente fica pedindo para Deus sinais. Eu queria tanto um sinal se eu devo fazer isso. Mas, gente, a Bíblia já disse. Tem muita coisa que a gente fica pedindo que Deus se manifeste, e aí a gente fica frustrado porque Ele não está se manifestando, é porque Ele simplesmente precisa que eu abra a Bíblia e procure a palavra dEle, e Ele vai me responder. E a gente fica, mas eu queria um sinal igual o Gideão, eu queria que descesse uma luz na rua, eu queria passar e ver um raio, algum sinal miraculoso, mas não precisa, porque muitas coisas que você está clamando por um sinal, Deus já escreveu. Eu sei que há situações em que você pede a Deus um sinal, Ele te mostra de forma clara. Mas também há situações que nós inventamos, e às vezes nós inventamos até situações, às vezes a nossa incompetência nos leva a falhas e a gente coloca a culpa no inimigo. Às vezes os meus maus hábitos me levam a prejuízos e a gente coloca a culpa, o inimigo está me tentando, mas eu estou contribuindo. As escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, ou a falta de comunhão que às vezes eu tenho no meu dia a dia, ou por não ter essa comunhão, me leva a más escolhas. E quando eu comecei a refletir sobre isso, sabe que esse fim de semana, como foi falado aqui no início, todos nós estamos com o coração mais apertado pelo que está acontecendo em Israel, a maneira que foi atacado Israel. E a gente está um pouco mais envolvido com essa cena, porque está lá com 2 colegas da Novo Tempo, a Darleide e o Glei, que estão lá. Muitos de vocês estão acompanhando no Instagram, ali nas redes sociais dela, ela contando os momentos que tem passado, e a gente acaba se envolvendo mais com a situação. Ver as notícias e quantas mortes já aconteceram. E quando comecei a pensar nesse momento, nesse fim de semana, o que eles estão passando lá, o que o mundo está acompanhando, aí esse texto fez todo sentido. Esse título da mensagem de hoje fez mais sentido ainda. Porque a gente, quando vê todo esse conflito político-religioso, a gente consegue refletir que isso partiu lá de um início da história bíblica de uma decisão. Vocês sabem que o livro de Gênesis, no capítulo 16, no verso 1 a 3, é onde fala um pouquinho, vai nos ajudar a entender algumas coisas do mundo que está acontecendo hoje, e vai nos ajudar a entender por que também algumas decisões têm consequências tão longas. Olha o que diz nesses versos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas a gente precisa recapitular alguns pontos dela. Sarai
esposa de Abraão, sabia da promessa que Deus havia feito a Abraão. Qual era a promessa? Farei de você uma grande nação. E não há dúvida que aquela mulher estéril que não conseguia ter um filho, ela estava sofrendo com isso. Não há dúvida como que o meu marido será pai de uma grande nação se não temos filho. Além dessa preocupação, nós sabemos muito bem que na história, uma mulher que não tinha o filho era considerada como uma mulher que Deus havia abandonado, Deus não olhava para ela. Então essa mulher sofria com esse preconceito daqueles que olhavam e sofria também ao entender que Abraão seria o pai de uma grande nação. De que maneira? Ela se sentia culpada por isso. É por isso que ela resolveu dar um jeito. A sua serva, Agar, que não teria mal nenhum para aquela época o que ela havia decidido. Era comum ter mais de uma esposa, mas era comum aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Mas ela resolveu, falou para Abraão, Abraão concordou com a ideia, deitou-se então com sua serva, esta engravidou, e esta grávida agora começa a caçoar da sua patroa, começa a zombá-la. Ela se irrita, manda ela embora, mas um anjo a encontra. É interessante que quando o anjo a encontra, o anjo não a chama de esposa de Abraão. Você vai ler lá, você vai ver que o anjo fala, você, escrava, serva de Sara. Essa é a maior prova que a gente tem que Deus nunca aprovou o casamento com mais de uma esposa. Por mais que era comum, não significa que era da aprovação de Deus. E assim continua até hoje. Tem muita coisa comum na cultura, mas que Deus não irá aprovar. E naquela conversa, o anjo falou para Sara que ela deveria voltar e pedir perdão para a sua patroa. E ela voltou. E ela continuou ali com eles. Passado um tempo, nasceu então um menino chamado Ismael. Aí nasce Ismael. Ismael cresce e é atração de Abraão, afinal, parecia que ele seria o descendente. Mas um dia Abraão recebe a visita de anjos, e aí ele fica sabendo que o descendente ainda viria, estava por vir. E aí Sara engravida, e aí nasce um menino chamado Isaque. E agora ele vira o centro das atenções, como toda mãe com o seu filho viraria o centro das atenções, mas aquela que esperou e já avançada em idade, já sem condições pela ciência de se tornar mãe, ela engravida, ela tinha certeza que aquele filho era um presente de Deus. E ela um dia ela percebe que Isaque e sua mãe, Ismael, melhor, e sua mãe estavam zombando do pequeno menino. Aquilo a irrita. E essa irritação faz com que ela pede para Abraão, manda embora essa mulher daqui, eu não vou criar o meu filho ao lado desse Ismael. Não tenho condições. Ismael já tinha cerca de 16 anos. O menino com 2, 3 anos de idade. Porque naquela época eles desmamavam em cerca de 3 anos. Era uma boa diferença de idade. E sabe o que acontece? Aí Deus aparece para Abraão, e olha o que ele diz, o verso 12, ali você consegue ler, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Deus havia prometido a Abraão que o seu descendente seria uma grande nação e Deus precisava cumprir, apesar da intromissão, apesar do jeitinho humano, Deus precisava cumprir. E Ismael então inicia uma grande nação conhecida nos dias da atualidade como o mundo árabe. E aí você começa a entender, você já ouviu falar de Maomé? Em 610 depois de Cristo, Maomé foi promulgado como um profeta, onde, segundo a crença, o próprio anjo Gabriel apareceu a ele, enviado por Alá,
e começou a lhe dar mensagens sobre a renovação da religião islâmica. Então Maomé começou a escrever o Alcorão, e nós temos aí hoje o que é a potência da religião no mundo islâmico, e a gente está vendo aí a ala extremista desse movimento, em nome da religião, podendo matar pessoas e largar bombas. Mas Maomé se intitula o quê? Descendente de quem? De Ismael. Você consegue ver as consequências das decisões? Olha essa frase que eu coloquei para você ler. As pessoas podem concordar com você, a lei pode defendê-lo, mas se Deus não puder abençoá-lo, não leve seu plano adiante. Deixe que Deus realize sua vontade a seu modo e a seu tempo. O que Sara tentou fazer foi ajudar a Deus. O que Sara tentou fazer, olha, eu preciso resolver, o problema é meu, eu tenho uma questão de saúde, eu não posso ter filho, o meu marido vai ser o descendente, o pai de uma grande nação, eu preciso resolver. Ela deixa a fé de lado e coloca o princípio, deixa que eu resolvo. Ela acredita que a sua inteligência, que a sabedoria humana, que o seu jeito seria o suficiente. E para os costumes da época, estava tudo certo. E tem mais um detalhe que a gente precisa entender, que Abraão concordou com a esposa. Às vezes as pessoas que nos levarão a cometer falhas podem estar muito próximo da gente. Era a esposa dele. Era alguém muito próximo. Mas deu um conselho que teve uma consequência terrível. E sabe que a consequência é tão grande que eu acho que essa imagem representa muito bem. Sara tentou resolver o seu problema do seu jeito. E ela criou um problema que a gente está vendo muito bem nos dias de hoje, muito bem nesse fim de semana, as consequências ao longo das gerações das decisões tomadas lá no passado. É claro que tem muito mais contexto, né, entre palestinos, entre sua origem, mas o fato é que o princípio dessa religião hebraica, da religião árabe, ela começa na descendência de Ismael, um filho originado de um princípio, de um jeitinho, onde Agar tentou resolver uma situação e não confiou em Deus. Como teria sido? Não sabemos. Mas é interessante que a história dessa família, ela continua. Você sabe quem são esses dois? Esaú e Jacó. E quando você lê a Bíblia, você vê que desde o ventre eles brigavam. E aquilo perturbava a Rebeca. Por que meus filhos estão brigando dentro de mim? E quando você lê a história, você sabe que Esaú teve sempre a característica de ser um caçador, um homem forte, um corpo peludo, que se vestia de vestes de animais. O seu pai gostava muito das caças que ele preparava, enquanto Jacó era mais de casa, era mais quieto, era mais reservado, ficava mais pelas tendas, ajudando a mãe. E aqui a gente vê o contraste desses dois. E quando a gente lê o livro de Gênesis, ali fala assim, cresceram os meninos, e Esaú saiu perito, caçador, homem do campo, e Jacó, porém, homem pacato que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou, e vendo o seu direito de primogenitura a Jacó. E vendeu. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a primogenitura.
A primogenitura era algo mais importante para uma família, era a certeza não somente das riquezas materiais, como da bênção espiritual. Agora, você consegue imaginar essa cena? Um homem, um caçador, aquele dia provavelmente não tinha sido uma boa caça. Aí ele se aproxima, ele encontra Jacó, Jacó ali está preparando aquele prato. Vocês sabem que esse prato, a Bíblia fala ali que ele era vermelho, porque na Palestina é muito comum um grão de lentilha vermelha. Se você pesquisar, você vai ver, ela fica bem vermelhinha mesmo, e até a Bíblia faz essa comparação com os cabelos ruivos de Esaú. Ele vê aquele prato, está com muita fome, mas vocês acham mesmo que Esaú iria morrer? Olha o que ele diz quando olha para a comida: estou a ponto de morrer. Se eu não comer agora, eu vou morrer. O que adianta a primogenitura? Não adianta, morto, não vou aproveitar isso. Vocês acham mesmo que Esaú estava a ponto de morrer? Um homem forte, caçador, resistente como ele morreria? Mas não. A questão é que para ele o que importava era acalmar os seus desejos carnais. O seu domínio próprio era zero. Era aquilo que importava naquele momento. Esaú, com fome, preferiu entregar qualquer promessa futura e resolver matar aquilo que estava causando problema para ele naquele momento. E Jacó usou aquele momento para conseguir aquilo que ele tanto queria. E vocês sabem a consequência disso. Vocês já leram essa história. Depois Jacó acaba enganando seu pai Isaque, tentando se passar por Esaú. Isaque o abençoa. Vocês sabem para quem que era a primogenitura, segundo o plano de Deus? Para quem que era a primogenitura? Era para Esaú ou era para Jacó? Era para Jacó, é isso mesmo. Mas a primogenitura não era para o primeiro, no primeiro não saiu Esaú, e a história não conta que Jacó saiu segurando no pé de Esaú. Deus teria um plano com isso, mas ele não precisava da estratégia de Rebeca. Rebeca conversou com o filho: vamos enganar teu pai, preparou uma maneira de que Jacó se parecesse com Esaú, enganaram Isaque, traiu a confiança do seu outro filho Esaú, tudo achando que estava contribuindo para o plano divino. Decisões humanas tomadas achando que estava contribuindo para o plano divino. E sabe o que acontece? Olha essa citação aqui, ó. Rebeca arrependera-se amargamente do mau conselho que dera seu filho. Tal fora o meio de separá-lo dela, e nunca mais lhe viu o rosto. Quando Esaú chegou e descobriu que o pai havia sido enganado e já dado a bênção ao seu irmão, Jacó teve que fugir. E agora o filhinho mimado, o filhinho que ela ajudou a enganar seu pai, ela nunca mais viu o rosto. Vocês entenderam a consequência dessa decisão? Nunca mais viu seu filho. Ela teve liberdade para escolher o que fazer. Ela teve liberdade para decidir. Mas a consequência ela não pôde dominar. E tem outro texto que eu estava lendo no Espírito de Profecia que fala sobre Jacó. Ali diz: desde a hora em que recebeu a primogenitura, Jacó sentiu sobre si o peso da condenação própria. Tinha pecado contra o pai, o irmão, a própria alma e contra Deus. Em uma rápida hora, efetuaram uma ação para o arrependimento de uma vida. Em um rápido momento, ele criou uma situação que levou a arrepender-se para o resto da vida. Ah, meu amigo, quantas decisões nós tomamos na vida que nos levam a nos arrepender para o resto da vida. Quantas famílias são destruídas por causa de um minuto, de uma hora, de um dia de prazer que um pai resolveu ter. Quantos ministérios foram por água abaixo por causa de um pastor que resolveu ter um prazer fora do casamento? Quantos empregos, quantas carreiras foram perdidas por causa de R$100, de R$1.000? Quanta reputação foi jogada fora por causa de um engano, de uma mentira, de uma traição?
pequenos momentos de prazer, onde tudo parecia perfeito, tudo parecia, ou era aquilo ou nada, assim como Esaú, ou come ou morre, aquilo ali, ou eu aproveito, ou a vida não tem mais sentido, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, e o resto da vida, a consequência. Quantas decisões corremos o risco de tomar e nos sentirmos como Jacó? E sabe que há um texto também para Esaú. O texto é esse: assim como Esaú despertou-se para ver a loucura de sua permuta precipitada, quando era demasiado tarde para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus, para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoísta. Meus amigos, eu preciso voltar a dizer aquilo que eu falei no início, de que nós temos uma palavra que está toda orientação para a nossa vida. Tem uma palavra que diz tudo o que eu preciso fazer para ter uma vida saudável. E não se trata só de alimentação. Você sabe que os remédios da natureza são 8, mas os 8 estão ali. Está escrito. Você não precisa de sinal para entender nada mais que isso. Você não precisa que um anjo apareça na sua vida, porque está escrito, basta abrir a palavra, está ali. Você quer saber o segredo de um casamento feliz? Você não precisa pedir uma revelação do céu, está na palavra. Abra a Bíblia e ela vai estar ali. Você precisa decidir como educar os filhos? Abra essa palavra e ali está dizendo também como educar os filhos. Você precisa saber como ser um bom amigo? Abra essa palavra, ela vai dizer para você como ser um bom amigo. Você precisa ir bem na tua carreira, ser próspero, ser um bom trabalhador, ter sucesso financeiro na sua vida, na sua carreira. Abra essa palavra e, por incrível, ela também diz o segredo para o sucesso na vida profissional. Tudo está escrito aqui. As decisões que nós tomamos poderão ser baseadas nessa palavra ou não. O fato é que estamos vivendo um mundo onde estamos tomando decisões que nos levarão para o céu ou para o inferno. As decisões que estamos tomando hoje nos levarão ou para a morte eterna ou para a vida eterna. Tudo dependerá de onde irei basear as minhas decisões. Se você que está nos acompanhando pela internet resolver basear a sua crença, as suas decisões, naquele influencer do Instagram que está falando que o cristianismo pode tudo, me desculpa, mas vai te levar para o caminho errado. Se você está baseando as suas decisões no achismo, nas ideologias de hoje, me desculpe, o final desse caminho vai ser muito ruim. As consequências serão eternas. É por isso, minha igreja, você que veio hoje aqui, você que está nos acompanhando, você que está assistindo essa mensagem em outro momento, quem sabe não agora, eu preciso dizer para você que Deus precisa que você baseie, Deus está querendo muito, Deus está clamando para que você baseie suas decisões nesta palavra, não em teorias de homens, não em filosofias, não em ideologias, mas na palavra de Deus. E você que veio aqui nessa noite, essa semana, quando você for para o teu trabalho, para a tua família, quando você precisar demonstrar ser um bom profissional, ser um bom marido, um bom amigo, lembre que essa palavra diz o que você tem que fazer. E quando Satanás colocar diante de você um minuto de prazer, uma tentação muito tentadora, uma redundância, uma tentação que realmente mexa com você, lembra que um minuto de prazer poderá te trazer uma eternidade de tristeza e dor. Que Deus possa fortalecer a sua fé, que Deus possa fortalecer a tua crença, de que as grandes decisões podem ser tomadas sim corretas, desde que eu clame pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar por isso. Nosso Deus, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que na nossa vida, diante das decisões que precisamos tomar todos os dias, que teremos que tomar daqui para frente, que nós possamos contar, Pai, com o Espírito Santo nos orientando a fazermos as nossas decisões baseadas no poder da Tua Palavra.
Se nessa noite está alguém aqui, alguém está nos acompanhando que tomou alguma decisão, que está sofrendo as consequências terríveis dessa decisão, que está sofrendo com dor, com problemas em função disso, Pai, perdoa-lhe. Perdoa-lhe, fortalece e mostra a Ele que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que transforma, que pode nos resgatar e nos dar uma segunda chance. Queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Nos acompanhe para os nossos lares, com Teu poder, com a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado.